Muito bom a iniciativa, muito bom esse momento de diálogo. Agradeço a muito vocês, tá? Paulo, Júnior e demais envolvidos na organização do evento. Eu acho que é um momento de troca de ideias, né, de experiências. Sem dúvida que estamos aqui ávidos, né, por escutá-los, por apropriar das informações que foram coletadas, dos resultados que foram obtidos, e também conversar com vocês um pouco do que o IE tem feito em relação ao estudo das taxas de evasão. Nos nossos cursos, né, nós temos aqui no IE uma comissão de evasão, né, uma comissão que foi instituída no ano passado. Então, essa comissão ela já vem frutificando através de TCCs, artigos, né, alguns resultados, né, e aí mais para frente a gente conversa e fala sobre isso também, tá? Não quero me estender na minha fala inicial, mas uma fala de agradecimento aqui aos presentes, né? Vejo que a professora Edna está aqui, que é a nossa chefe do Departamento de Ciência da Computação, registrar também a presença do professor André, que é o chefe do Departamento de Matemática, o professor Emerson, chefe do departamento aliás, André, chefe do departamento de estatística, o professor Emerson, chefe do departamento de matemática, o professor Ricardo Ruviado também já se encontra aqui na reunião. Professor Ricardo, seja bem-vindo. E vamos em frente, viu, Júnior? Fique à vontade, estamos à disposição aqui. Tá certo, então, muito obrigada, professor Lucas. Se o professor Ricardo quiser fazer alguma palavra nesse momento. Júnior Lucas foi muito feliz. Primeiramente, boa tarde a todos, Paulo também, a todos que nos recebem, né, nesse momento, nessa compartilha de dados, de informações. Então, para nós, de ciências exatas, é algo muito valioso, muito caro para a gente, porque vocês bem sabem, né, nós somos o Instituto de Ciências Exatas. Então, só o próprio nome, né, já nos deixa, né, sempre encorajados para criar, né, mecanismos e ações, né, que juntos colaboram, né, com a Universidade de Brasília, para nós melhorarmos os nossos índices, né, de aprovação, evitarmos as nossas retenções. E a gente até brinca com os decanos, né, com os diretores, quando nós estamos nas reuniões, né, que nós desabafamos muitas vezes, né, nos ajudem aqui, nos amparem aqui, mas é por conta de uma especificidade muito grande, né, na área de exatas, né, tanto da estatística, ciência da computação e matemática. São alunos que fazem uma carga e uma atividade muito expressiva e um embasamento matemático e teórico muito grande. Então, à luz disso, encarece sempre esse nosso cuidado. E aqui estão, né, como o próprio Lucas mesmo comentou, né, diretores, estão chefes de departamentos e coordenadores, que vocês podem, né, ver uma lista muito ampla aqui nessa reunião, porque estão sempre engajados, né, preocupados com esse cuidado com o aluno. Então, são professores que criam grupos no WhatsApp, que criam, né, para, né, compartilhar, né, o manual, para, né, ligar para casa deles para evitar, né, qualquer invasão, qualquer compartilhamento nisso, por conta desse olhar, né? Então, nós temos também, tanto hoje, né, no SIC, como na matemática, tem disciplinas que, né, que recebem e acolhem calouros também. Então, não é só um dia, né, não é só o acolhimento de uma vez ou duas. Então, são inúmeros N's, digamos assim, fatores que a gente procura fazer, né? O professor Lucas também, né, de nivelamento, né, quando os alunos entram, até a matemática também. Acho que todos os 3 departamentos, estatística também, têm esse olhar muito atento aos nossos alunos. Então, nós vamos parar de falar aqui, porque a gente, eu acho que pode ouvir vocês, né, para a gente nos apropriarmos direitinho e trazer juntos. Eu acho que o que mais importa é junto criarmos mecanismos e ações que a gente possa, né, fortalecer aqui e ainda cuidarmos ainda mais dos nossos alunos. Então, muito obrigado a vocês por esse tempo conosco. Muito obrigada. Bom, meu nome é Juni, nesse momento eu estou como coordenadora de avaliação institucional, substituindo o professor Delano, tá? E eu estou aqui com o professor Paulo, que é o presidente da CPA. Nós dois vamos trabalhar aqui hoje com essa visita do programa Avalia UNB. O programa Avalia UNB, acho que o IE já recebeu visita anteriormente, né? É um programa que ele tem esse objetivo de trazer os resultados das avaliações externas e internas da universidade para as unidades, com resultados tanto por cursos quanto de unidades, né, e da instituição, para que a gente possa começar a aprofundar tanto a questão da cultura de avaliação dentro da Universidade de Brasília, né, mas também para que a gente possa aprofundar essa apreensão mesmo dos resultados que nós estamos alcançando na universidade,
mostrar para vocês também aquilo que nós, enquanto instituição, oferecemos para vocês de suporte, de estudos que nós realizamos, né? Então, é uma série e é uma conversa. O objetivo aqui, a gente traz a apresentação, mas também ter esse momento de diálogo e de conversa. A gente vai fazer a apresentação e aí a única coisa que a gente pede é que as perguntas, vocês anotem ela para que a gente possa responder no final, tá? Para que a gente possa fazer a discussão no final. Que aí a gente mostra, porque às vezes a resposta para a pergunta está em algum slide próximo, né? Então, se tiver como, aí a gente vai respondendo no final tudo. Pode ser assim? Então, eu vou passar a palavra para o professor Paulo, tá, professor Paulo? O senhor já quer que eu comece a apresentação ou o senhor vai se apresentar? Se puder começar, por favor. Ok, então, já vou fazer a apresentação. Como a Júnior colocou, eu sou o Paulo Lima Júnior, eu estou presidente da CPA, que é a comissão responsável, prevista nos sinais, responsável pelos processos de autoavaliação na Universidade de Brasília, pela capilarização dos processos de avaliação. E, obviamente, a gente trabalha, assim, pela natureza, em estreita conexão com o DPO e com a diretoria de avaliação. Essa apresentação, então, enfim, ela tem duas partes. Ela tem uma parte onde eu vou explicar um pouco como que funcionam os indicadores de avaliação, da maneira como eles são definidos nos sinais, e para a gente vai ser muito sossegado. Enfim, achei é muito gostoso estar aqui conversando com algumas pessoas já pela segunda ou terceira vez, e sobretudo no Instituto de Ciências Exatas. Depois a gente vai para os números específicos. Depois de definir as métricas, a gente vai para os números específicos dos cursos de graduação do IE, e aí a gente vai conseguir, de fato, fazer uma reflexão sobre as condições objetivas de realização e de melhoria dos cursos de graduação oferecidos pelo Instituto de Ciências Exatas. Certo? Então, se ele puder passar o slide. Então, existe... Pois é, o Guilherme pediu para eu falar do programa de integridade. Você fala do programa de integridade? Sim, eu faço. Você quer falar? Sim, o programa de... Espera só um pouquinho. Assim, nós estamos tendo, nesse momento, uma pesquisa de percepção sobre a integridade pública, que está acontecendo não só aqui na UNB, né? Deixa eu só confirmar, não é só na UNB não, né, Amanda? Não é só na UNB, ele é uma pesquisa que está acontecendo em todas as instituições, tá? No final aqui do Avalia UNB, eu vou disponibilizar no chat o link para vocês poderem participar, porque a UNB está tendo um bom desempenho, a gente está pedindo para que todos participem. Quem ainda não participou, né, vocês já devem ter recebido via e-mail institucional e portal da UNB o convite para essa participação, mas se vocês ainda não tiverem participado, a equipe do planejamento pediu para que a gente divulgasse aqui também nesse evento, tá? Então, o programa de integridade, ele é esse conjunto estruturado de medidas institucionais, né, que vão ter esse objetivo de prevenção e detecção, punição e remediação das práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, né, tanto aqui na Universidade de Brasília, que é o nosso programa. O plano de integridade, ele está disponibilizado em PDF, no link, que eu vou disponibilizar para vocês, e ele contém diversas ações por áreas temáticas, como promoção de ética e de regras de condutas para servidores, promoção de transparência ativa de acesso à informação, tratamento de conflitos de interesse, nepotismo, entre outros. E nós vamos enviar, no final eu envio para vocês aqui do final do Avalia, eu disponibilizo esse link, tá? Muito obrigado, Júnior. Certo. Então, a CPA é essa comissão que existe em qualquer instituição de ensino superior, e ela participa dos sinais, e ela está prevista, no nosso caso, pela Resolução Consune 49 de 2021. Mas ela é mais antiga do que isso, certo? Ela tem diversas atribuições. De maneira muito sintética, ela realiza o relatório de autoavaliação da universidade, que está previsto nos sinais, é um elemento extremamente importante do sistema de avaliação. Ela também está responsável por dar capilaridade à autoavaliação da universidade e por participar de processos de coleta de dados, processos que contribuam para essa reflexão que a universidade precisa fazer sobre as suas próprias práticas em todas as suas dimensões. Certo?
Aí estão os membros da CPA nesse momento, alguns estão em processo de troca, certo? Mas para que vocês tenham conhecimento, então, de quem são as pessoas no momento. Em 2002, a CPA ela foi criada. Então, em 2002, existia uma comissão interna de avaliação institucional no UNB. Em 2004, é instituída a comissão própria de avaliação, atendendo a portaria dos sinais, os termos da portaria dos sinais. Em 2006, acontece o início da elaboração dos relatórios de avaliação no padrão dos sinais, que é algo que a gente faz anualmente, certo? Tem uma perspectiva cíclica, então agora a gente está terminando um período trienal, para começar outro período já no ano que vem. Em 2013, houve uma reformulação da composição da CPA. Em 2021, outra reformulação com atribuições e a composição atual. Aí está a capa do plano de autoavaliação da Universidade de Brasília. A cada 3 anos, nós publicamos um plano de autoavaliação que orienta as ações da CPA. E os objetivos do plano vigente são esses: a participação da comunidade acadêmica nos processos de avaliação, aprimorar os processos de instrumentos avaliativos, estimular ações de disseminação da cultura avaliativa na UNB e impulsionar o uso da avaliação e seus resultados como base norteadora do processo de tomada de decisões. Aí estão os relatórios de autoavaliação dos últimos anos, certo? É isso. Então, são uma outra responsabilidade importante da CPA. E eles pretendem ser um retrato interessante e útil para a tomada de decisão e para a gestão dos indicadores, os principais indicadores acadêmicos da Universidade de Brasília, acadêmicos administrativos, certo? E ele está em processo de elaboração, inclusive, deve ser produzido ou publicado em março do ano que vem. Já estamos trabalhando nisso. Existe uma consulta à comunidade acadêmica que, nossa, no Instituto de Ciências Exatas até teve uma participação muito boa, não? Então, assim, isso é uma grande questão, é uma chave aberta, né? E esse é um instrumento que a CPA emprega para conhecer a comunidade, as perspectivas que a comunidade acadêmica tem com relação aos processos de avaliação e outras informações relevantes, e a participação costuma ser muito pequena. Continua pequena, né? A gente está falando, então, houve 47 pessoas participando de uma comunidade de quase 1.200 pessoas no Instituto de Ciências Exatas. Eu pessoalmente nunca me arrisco a fazer inferências a partir desses dados, porque eles costumam estar numa amostra que a gente não pode considerar como representativa das unidades acadêmicas, tá certo? Mas é importante saber que essa consulta existe e é importante que a comunidade participe dessa consulta de forma muito ativa, para que os dados sejam úteis, né? Para que a gente possa fazer inferências e para que alguns comportamentos dos indicadores sejam um pouco mais previsíveis com base nos dados disponíveis. Professor, eu só esqueci de avisar para todos os membros que as reuniões do Avalia a gente grava para depois, a gente faz a gravação, tá? Então, assim, se alguém, só para vocês estarem sabendo, se alguém tiver algo contra, só para nos avisar. Eu não avisei isso, bem lembrado. A gente já está gravando, na verdade, desde o começo, assim, né? Isso. Não lembro agora quando começou a gravação, mas acho que desde que o professor Ricardo entrou, mais ou menos, né? Isso. A gente começou a gravação. Perfeito. Sem problema, pode gravar, sim. Até é bom para a gente ter como arquivo depois. Isso, porque já sempre tem colegas que não estão presentes agora, né, no horário da reunião, aí eles podem ver a gravação, se quiserem. Isso. Pronto, era só esse adendo. Obrigada. Eu que agradeço. Pode passar esses slides, por favor, para a gente chegar nas definições das estatísticas. Então tá, vamos lá. Então, existem várias siglas, e talvez alguns aqui já tenham muita familiaridade com elas, outros não. Eu vou repassá-las para a gente definir e estabelecer essa linguagem comum, que é a linguagem dos sinais. A primeira é o IGC, que é o Índice Geral de Cursos. É o nome que se dá ao índice, esse índice que é a nota que a instituição recebe, que aparece no jornal. O UNB está com nota 5, está com nota 4, depois nota 5 de novo, certo? Então, isso é o IGC, Índice Geral de Cursos, e é um índice atribuído para a instituição de ensino superior. Ele é composto por uma média ponderada envolvendo as notas contínuas do conceito preliminar de curso, ou do conceito de curso, dos cursos de graduação.
e os conceitos CAPES dos cursos de pós-graduação stricto sensu das instituições, certo? Então, ele é basicamente composto por um resultado líquido das avaliações feitas dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu. E a ponderação está descrita nessa nota técnica 59/2020, eu vou explicar, vai ser muito rápido explicar, inclusive, mais para frente, tá bom? É isso. Bom, esse é o índice geral do curso. O CPC é o conceito preliminar de curso, certo? Ele é um indicador de qualidade calculado para cada curso de graduação. Lembrando que se um curso é diurno e o outro tem o mesmo nome, mas é noturno, são cursos diferentes, certo? O curso remoto, EAD, e um curso presencial são cursos diferentes. Então, às vezes, uma unidade pode ter uma quantidade expressiva de cursos de graduação. O CPC é calculado para cada curso. E ele é calculado de maneira que combina, em uma única medida, diferentes informações. A composição do CPC é a seguinte. Então, em primeiro lugar, ele leva em consideração o desempenho dos estudantes, o desempenho bruto dos estudantes no ENAD, no Exame Nacional de Exame Nacional da Educação Superior, os cursos de graduação. E, em segundo lugar, ele leva em consideração o IDD, que, se não me engano, é como índice de desempenho. É um índice que computa, que é um resíduo de uma regressão linear. Vou mostrar para vocês, certo? Ele calcula a diferença entre o desempenho observado e o desempenho esperado. Além disso, ele também é composto por outros indicadores, como o corpo docente, que vai ser avaliado em termos da proporção de mestres, doutores, do regime de trabalho, e como quarto elemento, ele é composto, o CPC é composto pela percepção que o discente tem sobre as condições do processo formativo. E aqui vão aparecer coisas como a infraestrutura das instalações, a organização didático-pedagógica. É importante ter esse conhecimento, né, de que esses elementos que entram na avaliação, elementos de infraestrutura, de organização didático-pedagógica e da formação acadêmica profissional, entram no sistema, no CPC, na visão dos estudantes. Certo? É muito importante a gente ter essa informação, porque isso altera muito, faz com que o investimento nesses elementos reflitam na avaliação sempre mediados pela percepção dos estudantes. Então, é muito importante não só fazer investimento em instalação física e na organização didático-pedagógica, mas garantir que os discentes percebam esse investimento e esse esforço institucional. É isso, a gente pode seguir, mas acho que estão colocadas aqui as coisas que podem voltar depois a discutir algum desses indicadores. Pode passar. Certo. O conceito de curso é o conceito... Acho que eu passei rápido. Não, é isso mesmo. Pode? Ok. Não é o conceito. Tá bom. Que tem um espaço de tempo entre sair e aparecer para mim e aparecer para o senhor. Não, está sossegado. Então, o conceito de curso, ele é diferente do CPC, do conceito preliminar de curso, embora ele cumpra a mesma função, mas ele é estruturado de uma maneira toda diferente e ele vai ser calculado somente nos casos de visita in loco. Seja essa visita por obrigação, porque o curso foi avaliado e o Ministério, enfim, decide que por obrigação vem uma comissão avaliar o curso, ou porque o curso solicita. Então, às vezes, o curso recebeu uma nota 4, recebeu uma nota 3 e não está satisfeito com a nota que recebeu, o curso tem condições de solicitar uma visita em loco e essa visita produz um novo cálculo, um cálculo de uma nova nota, que é esse conceito de curso. E a composição é bem diferente. A composição é organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial e infraestrutura, agora tudo na perspectiva do avaliador, não na perspectiva dos discentes. E também na composição, elementos como o desempenho no ENAD e o IDD desaparecem, certo? Sim. É isso. Então, é uma outra coisa, é importante a gente saber, né? Que, às vezes o CPC não deu bom, mas pode ser, dependendo de qual é a situação concreta do curso, o curso pode avaliar, ou a unidade pode avaliar que é estratégico chamar uma visita em loco, solicitar uma visita em loco, para que seja feita essa avaliação, uma nova métrica e aumentar. Né? Esses indicadores, eles dependem do ENAD, né? Sobretudo, na verdade, o CPC depende do ENAD e do IDD, que também depende do ENAD. E o ENAD é realizado para cada curso uma vez a cada 3 anos.
porque os ciclos de avaliação são trienais, né? E é isso, a gente está no ano 3, né? Esse é o ano de fechamento. É o ano 3 mesmo, né? É ali, 2022. Isso, Correto. 2022. Então, assim, a gente está no ano 3, que é o ano de fechamento da trienal, e em cada ano são avaliados cursos de famílias diferentes. O conceito ENAD. O conceito ENAD, às vezes, as pessoas podem confundir, porque cada curso vai ter um conceito ENAD também e vai ter um CPC, certo? São coisas diferentes. O conceito ENAD, ele é calculado exclusivamente a partir do desempenho médio dos estudantes do curso no ENAD, do desempenho bruto dos estudantes do curso no ENAD. E o ENAD é composto, é uma prova, certo? Uma prova nacional, que ela é composta por 25% da sua pontuação, né, de formação geral, e 75% é o componente específico daquele curso, como o curso de matemática ou de estatística, do curso que estiver sendo avaliado, certo? Aí vem a questão da padronização, que eu geralmente fico tomando cuidado, né, de explicar, a gente aqui é bem trivial. Então, todos esses indicadores, eles às vezes, vocês vão reconhecer isso, né, que eles vão a público, que vai para a imprensa, não é que a Universidade de Brasília tem uma nota 3,958, essa informação não circula. O que circula é uma outra informação, que é essa informação padronizada e truncada. Eles fazem um tipo de um arredondamento que segue essas regras que estão descritas aqui. Arredondamento um pouco singular. Então, primeiro, eles pegam o sistema, né? Ele pega para uma certa informação contínua, como, por exemplo, o desempenho dos estudantes de matemática no Brasil todo, é feita uma eliminação dos extremos, não lembro agora qual é o percentual desse extremo que é eliminado. O que sobrar dos extremos que sobrarem depois desse corte, dessa apara, né, que é feita, o primeiro vale 0, o último vale 5. Eles vão ter nota de 0 a 5. E a partir daí, toda a escala, que pode ser uma escala feita, por exemplo, em quantidade de acertos numa prova, ela, não importa qual tamanho da prova também, se é direito, se é matemática, todo mundo vai para uma escala de 0 a 5. E isso vai funcionar para calcular o ENAD, o conceito ENAD, para calcular o IDD, para todos os outros elementos que vão compor o percentual de professores, mestres e doutores, todas as informações vão para essa escala de 0 a 5. E daí elas conseguem ser somadas e ponderadas, e a gente calcula a média, e no fim das contas, tanto os cursos como as universidades sempre vão ter uma nota que está dentro dessa escala de 0 a 5. Essa nota é uma nota contínua, que tem até uma aproximação até a casa dos milésimos. E depois que a gente chega nessa nota, para publicar, para mandar para o jornal, entendi, para dar um selo, né, para a instituição ou para o curso, que é esse selo que é um número inteiro, né, é usada essa regra que está escrita aí na tabela. Tá bom? Então, só para a gente saber, a nota da Universidade de Brasília, o IGC, historicamente, ele flutua na fronteira entre o 4 e o 5. Isso é bem estável ao longo da história da universidade. Então, às vezes, vocês vão ver que a universidade, a nota subiu, depois a nota caiu, depois a nota subiu, e às vezes esses resultados são bastante politizados, certo? É importante a gente saber que, ok, mudanças na cara dos milésimos são importantes, alguma coisa está acontecendo na instituição, alguma coisa poderia ter sido feita e não foi feita, enfim, essa discussão é sempre legítima, mas ao mesmo tempo é importante lembrar que são flutuações que muitas vezes estão na casa dos décimos ou dos milésimos, e que fazem com que a nossa instituição seja reclassificada ou desclassificada nos processos de avaliação institucional. Certo? Essa é uma informação que eu entendo que seja útil. Você pode passar, Júnior? Sim, esse aqui é o gráfico do IDD. Então, o IDD é um indicador que resulta dos resíduos de uma regressão, de um modelo linear, que tenta explicar o desempenho do estudante no ENAD com relação ao que a gente sabe sobre esse estudante no Enem, ao desempenho dele no Enem, certo? Dele ou dela. Então, é feita essa regressão, e quanto mais desviados para cima estiverem os nossos estudantes, maior é o IDD do curso onde estão esses estudantes, certo? Obviamente, quando a gente está falando de um curso que tem por padrão uma entrada com alta nota no Enem,
o modelo, assim, os estudantes vão estar numa região da nuvem, muito à direita, e não tem muito espaço para crescer mesmo. Então, é um pouco comum, um pouco recorrente na Universidade de Brasília, que vários cursos têm sempre um IDD muito baixo e um conceito muito elevado, certo? Porque são cursos que recrutam estudantes com alto desempenho no Enem. É isso. Então, assim, essa conversa sobre educadores é importante para a gente desnaturalizar e conseguir interpretar um pouco, dar sentido adequado para os dados que vão aparecer agora sobre os cursos do IE, certo? Do Instituto de Ciências Exatas. E é isso, eu estou muito confiante de que a gente vai conseguir fazer isso com uma qualidade diferente aqui. Se a Júnior puder passar um pouco. Agora, Júnior, essa é a parte da apresentação que eu não vi, então a gente pode improvisar junto, tá? Fica à vontade. Você quer assumir? Se você quiser assumir, eu estou contente. Se você preferir, eu sigo. Não, tá tranquilo. Bom, quando a gente passa aqui para essa segunda parte da apresentação, a gente já vai apresentar os resultados por cursos e aqui da unidade, no caso especificamente do Instituto de Ciências Exatas, né? E o objetivo é a gente trazer esses resultados porque dentro de uma mesma unidade acadêmica, os cursos eles vão compartilhar vários aspectos, por exemplo, infraestrutura, vão compartilhar alguns professores, alguns docentes, então existem vários pontos de compartilhamento, né? Então, que tanto podem se configurar como fragilidades quanto como potencialidades, né, para a unidade acadêmica e para os cursos. Então, logo, eles podem ser trabalhados no âmbito da unidade, ao invés de serem abordados especificamente apenas o curso, isso pode ser visto enquanto unidade, né? Então, aí, professor, na hora que o senhor quiser falar alguma coisa, pode ir avisando, tá? Então, por exemplo, aqui é um quadro geral dos resultados dos cursos das últimas avaliações, tá? Que nós tivemos, incluindo aqui os resultados do último do ENAD de 2019, que foi publicado recentemente, para engenharia da computação, por exemplo. Então, o que acontece aqui que a gente consegue ver? Que os cursos, em geral, o desempenho no ENAD dos cursos está bem significativamente alto, né? E o CPC também. Tem 2 cursos, Matemática e Estatística, que receberam visita in loco, então a gente, para as visitas para os cursos que tiveram visitas in loco, nós temos a oportunidade, nós conseguimos fazer um estudo aqui no âmbito da coordenação de avaliação institucional, uma avaliação dos relatórios, tá? Que nós não vamos apresentar o relatório de cada curso, mas vamos apresentar um resumo das avaliações que nós fizemos de cada curso e do IDD. E aqui a gente consegue ver exatamente ter uma ideia do que o professor Paulo colocou. O desempenho no ENAD dos alunos do IE, ele é alto. Os alunos estão tirando, em média, 4, 5, o conceito ENAD do curso está alto. Mas quando a gente vai no IDD, a gente acaba tendo um IDD um pouco menor, né? Provavelmente por quê? Porque esses cursos já estão selecionando os alunos com excelente desempenho, que já estão entrando com uma formação mais à direita do desempenho ali esperado. Então, a gente já está tendo... Então, por isso o conceito ENAD acaba tendo esse efeito no IDD. E isso afeta posteriormente o IGC da universidade, né? Então acaba porque um indicador ele acaba afetando os outros indicadores por um efeito cascata que a gente tem da relação entre esses indicadores. Bom, quando a gente fala lá do resultado do questionário, e a outra coisa importante é que esse conceito ENAD, quando o professor estava apresentando lá, uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que o ENAD ele representa, se nós somarmos o questionário do estudante e o resultado do desempenho dos estudantes, o ENAD atualmente ele representa no CPC cerca de 70% da nota do CPC, né? Então ele tem um impacto muito alto hoje no CPC dos cursos. Bom, lá o ENAD, o questionário do estudante propriamente dito, que é aquele questionário que eles podem responder que não é na hora da prova, eles respondem antes ou depois da prova, e que é um item obrigatório,
ele corresponde a 15% do CPC, é o responsável pelos aspectos de percepção, né, didático, pedagógico e infraestrutura. É uma escala Likert, então o estudante ele avalia cada um dos itens dizendo se ele discorda totalmente ou se ele concorda totalmente. É uma escala Likert de 5 pontos. A organização, ele avalia esses três aspectos, essas 3 dimensões, e para os cursos tem a possibilidade de monitoramento desses itens, porque o resultado, a gente tem acesso a esse resultado, tá? No relatório do ENAD, que é disponibilizado lá no site do ENAD. Então, cada curso consegue ter acesso a esse relatório. Analisando esses resultados, nós percebemos que no questionário do ENAD, por exemplo, no item 28 do IE, para os cursos do IE, conteúdos abordados nas disciplinas dos cursos que favorecem a atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional. A maior parte dos estudantes tem demarcado que concorda totalmente com essa afirmativa, então tem tido uma percepção positiva, majoritariamente positiva. A exceção de matemática, que tem uma grande parcela de alunos que marca aqui que não sabe responder, tá? Mas a gente ainda assim percebe uma grande quantidade de alunos tendo uma percepção bastante positiva dessa abordagem dos conteúdos. A metodologia de ensino utilizados no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. Novamente, nós temos uma percepção bastante positiva dos alunos, né? Aqui embaixo nós temos a legenda dos resultados para o curso, depois a gente disponibiliza essa apresentação também para todos os professores, para o IE poder discutir em cima da apresentação, caso vocês desejem, tá? A gente envia para a secretaria do curso, para o diretor e para o vice-diretor também. No item 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem as dificuldades relacionadas ao processo de formação. Então, aqui a gente vai tendo... O que chama atenção aqui nessa pergunta, em relação a metodologias, é que a gente não vê aqui os alunos marcando que não sabem responder, né? Não teve nenhuma. Então, a gente percebe que todos eles conseguiram se manifestar quanto à sua opinião, à sua percepção de desafio, a sua sensação de desafio a aprofundar o conhecimento. Quando a gente chega nas oportunidades para os estudantes superarem as dificuldades relacionadas ao processo de formação, nós já temos uma quantidade de alunos em alguns cursos que não souberam responder, tá? Tem uma quantidade de alunos aqui que discorda um pouco, então que enxerga um pouco de dificuldade, mas a gente ainda tem uma margem bastante positiva. Todo esse espectro azul é o espectro mais positivo das respostas dos estudantes, da percepção dos estudantes em relação a esse item, tá? Então, isso daqui é uma margem que dá para os professores trabalharem para tentar identificar o porquê que eles estão tendo essa percepção. De onde está vindo essa percepção de que eles não estão tendo oportunidades, por exemplo, para superar as dificuldades relacionadas ao processo de formação. Isso pode ser feito uma pesquisa para poder identificar com os alunos o que está acontecendo. No item 41, a coordenação de curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes, tem uma percepção bastante positiva na maior parte dos cursos, um ou outro item em que o aluno não sabe responder, e um ou outro, e a percepção negativa é bem pequena. Então, assim, lembrando que é um estudo de percepção, é um resultado de percepção, mas que acaba afetando o desempenho dos cursos, né? Quando a gente vai para o CPC, a gente percebe aqui nos cursos que nós tivemos, entre 2014 e 2017, alguns cursos tiveram uma redução no CPC contínuo. Uma coisa que pode ser analisada quando a gente está falando no âmbito dos cursos de análise de desempenho é, em primeiro lugar, o desempenho comparado, se houve mudança no desvio padrão, né, no cálculo em relação lá dentro dos cursos, mas também analisar a dificuldade da prova. A dificuldade da prova do ENAD ela é conhecida por não ser padrão em todos os anos, tá?
Então, isso é uma crítica que vários autores fazem em relação ao ENAD, que a dificuldade da prova, ela se modifica a cada ano. Então, pode ser uma estratégia dar uma analisada se essa prova, em 2017, que foi o último ano, que nós tivemos o CPC, ou seja, se o CPC é de 2017, a prova foi em 2016. Se houve uma prova mais difícil do que a prova de 2013, por exemplo, tá? Então, pode ser uma coisa que os professores podem dar uma analisada, a coordenação de curso, na hora de analisar esse resultado que foi tirado. Analisar também a percepção dos alunos, se houve uma melhora ou uma piora. Então, procurar destrinchar cada um desses fatores para tentar identificar aonde que pode ter havido essa modificação, tá? Dentro dos critérios de cálculo ali do CPC, que a gente apresentou e que estão lá na nota técnica do INEP que ele apresenta. Bom, aqui, nesse próximo item, nós temos os indicadores de fluxo da educação superior, onde a gente consegue perceber evasão, permanência, que é a trajetória do aluno. Esse estudo, em 2018, mais ou menos, a gente tinha começado a fazer aqui no curso aqui na CAI, na ADAI, né? Mas deixou de ser feito por quê? Porque agora o INEP já providencia isso para todos nós. Ele está disponível no site do INEP. Todos nós podemos baixar e filtrar por curso. Cada curso pode filtrar o seu próprio desempenho, o seu próprio indicador. O que nós temos aqui? Quais são os resultados que nós temos aqui para os cursos do IE? Que essa é a taxa de permanência na turma. Qual foi a turma que foi utilizada aqui? Tá faltando aqui só uma informação que foi colocar. Depois eu complemento essa informação na hora de mandar a apresentação para vocês, que qual foi a coorte. Esse estudo de indicadores de fluxo da educação superior, ele é feito por coortes, tá? Então, normalmente são coortes de 8 anos. Oi, Amanda? Tá, a Amanda está verificando ali, ela vai verificar qual é o ano, tá, gente? Ele é feito por coortes, então a coorte mais completa que está lá no site do INEP é a de 2010 a 2019, a 2018. E tem várias coortes, são coortes de 8 anos que podem ser acompanhadas, tá? Mas tem as coortes mais recentes, só que aí os dados não estão completos, isso é importante a gente saber, tá? De qualquer maneira, qual é o resultado que a gente tem? A gente consegue verificar que a taxa de desistência acumulada dos cursos está em 44,79%, por exemplo, da UNB, e comparado com a taxa de ciência da computação de 47,22%, tá? Está um pouquinho mais alto que a da UNB, mas está global. Só um momentinho, eu só não estou entendendo por que está mudando aqui o cálculo, mas enfim. Tá, gente, está com algum problema nesse slide aqui. Não sei, acho que eu tô vendo com um delay. Eu tenho a impressão de que primeiro você muda e depois eu vejo. O mesmo para mim, mas também a minha internet não conta aqui na NB, não, tá? Agora passou para mim os 2 slides. E nesse de engenharia da computação e estatística parece sossegado, assim, os cursos da UNB estão com indicadores mais favoráveis, né, ou equivalentes ou mais favoráveis que os demais cursos no Brasil. É engenharia da computação e estatística. Só que tem outros que você passou rapidinho, eu acho que foram esses que te surpreenderam, né? Esse, por exemplo, está dizendo que em matemática B, o que é matemática B? Bacharelado? Exato. Não for ninguém. E licenciatura. Taxa de permanência é outra coisa. Computação acumulada. Resistência acumulada. Ele está dizendo que depois, que no tempo de observação, já não tinha mais ninguém no curso, né? Tá tudo certo. Mas quer dizer que no limite ele vai convergir para um laranja com cinza, né? O azul são os estudantes que depois de muito tempo ainda estão no curso. Na verdade, não são tão desejáveis assim, né? Apesar de ser azul, assim. Colocam uma cor mais. Associar azul a coisas positivas. É isso, Júnior? Faz sentido?
Olha, só a parte de baixo é que teve uma pequena modificação, realmente. Bom, depois de 8 anos, o que a gente está tendo? Só um momentinho, deixa eu voltar aqui. Isso. No curso de Ciência da Computação, a gente está tendo uma taxa de permanência que é o azul, né? De 40,6% e uma taxa de conclusão de 12%, ou seja, os alunos estão levando mais do que o tempo previsto realmente para poder terminar o curso, né? É um tempo grande, por isso que eu estava querendo um ano, para poder verificar se estava certo essa referência. Mas é isso, porque... E vocês conseguem acompanhar ano a ano quando vai lá no site do INEP, tá? Vocês conseguem verificar ano a ano, porque essas informações são tiradas do censo. O INEP produz a coorte esses indicadores de fluxo da educação superior com base nas informações que nós fornecemos aqui do censo. Então, consegue fazer esse monitoramento. A nossa grande preocupação fica aqui no cinza, né? No cinza, são aqueles que desistiram, a taxa de desistência acumulada do curso, mas da coorte, não do curso completo, histórico, tá? Mas da coorte, e a taxa de desistência do curso em azulzinho, e a taxa de permanência, tá? Que são os alunos que estão demorando mais do que o previsto para se formar. Embora a gente possa considerar que estou calculando que isso daí seja a última turma, provavelmente a última coorte, talvez a gente tenha aí também uma influência aí do período de Covid, né? E aí eu não sei qual é a realidade do curso. Aí os professores e coordenadores do curso vão saber também qual é a realidade do seu próprio curso, né? Júnior, deixa eu te perguntar. Só um momentinho, qual ano? 2016. Ah, tá. Sim, gente. Realmente teve mudança no estudo. Inicialmente, quando eu tinha pego uma coorte mais antiga. Foi pega a coorte de 2016 a 2020, ou seja, essa coorte ainda não está completa. Então, é normal que os alunos estejam com esse índice mesmo. Plenamente normal. A gente teve Covid, os alunos não terminaram mesmo, teve a política de trancamento automático para os alunos. Então, assim, para que não houvesse essas desistências. Então, é isso mesmo, gente. Eu estava só estranhando, depois de 8 anos, a gente ter essas taxas. Eu vou perguntar isso também. É de 2016 a 2020, essa coorte, tá, gente? Tá. Bom, então, e aqui segue novamente para o curso de matemática, na coorte de 2016 a 2020. Essa é a taxa que a gente está tendo. Taxa de permanência está em 18%. Taxa de conclusão acumulada está em 13% e a taxa de desistência acumulada 68,95%. Matemática, licenciatura, esse daqui é bacharelado, esse daqui é licenciatura. Está um pouco diferente os resultados já, mas a gente já consegue perceber essas mudanças, tá? Esses resultados. E aí, novamente, vocês conseguem consultar isso daqui ano a ano lá no site do INEP, tá? A próxima pesquisa que a gente vai apresentar para vocês é a pesquisa de egressos. A pesquisa de egressos ela é realizada por um convênio que a diretoria de avaliação aqui do DPO faz com a RAIS, com a secretaria, a antiga Secretaria do Trabalho, tá? Do Ministério da Economia, e atualmente o Ministério da Economia, para a gente conseguir a RAIS. E aí, sempre que a gente consegue uma RAIS, que é a relação dos trabalhadores formais, isso é extremamente importante. A gente não consegue captar nesse estudo de pesquisa de egressos que nós fazemos com a RAIS, a gente não consegue captar trabalhadores informais ou pessoas com CNPJ, que trabalham com MEI, pessoas que estejam trabalhando com, enfim, outras formas de trabalho fora do Brasil, por exemplo, que tenham ido para fora do Brasil, então a gente não consegue captar. Então, é extremamente importante. A carteira assinada na RAIS, tá? Esse estudo mais recente que a gente tem é a RAIS de 2020, nós encontramos 2.553 egressos formados, encontrados aqui da universidade, e nós comparamos todos os egressos da universidade, então vai ser desde o início dos cursos, tá? Então, no caso da ciência da computação, nós vamos considerar todos os egressos do curso da ciência da computação desde o início do curso da ciência da computação. Se o curso de ciência da computação, algum curso do IE, for anterior a 1980, a gente não consegue esses dados por problemas de sistema nosso, tá? Aqui da Universidade de Brasília. Mas todos os egressos de 1980 para cá, a gente consegue fazer esse cruzamento de dados. Bom,
Na pesquisa de egresso da ciência da computação, o que a gente consegue identificar? O relatório é bem mais amplo do que a gente vai trazer aqui, tá? Para vocês. O que a gente consegue identificar? Que a maioria dos trabalhadores, eles estão trabalhando como analista de desenvolvimento de sistema. Nós temos essa é a remuneração média deles, tá? O número de formados nesse trabalho e o desvio padrão que nós temos. Então, o analista de desenvolvimento de sistema tem uma remuneração média de 12 mil, com 139 formados. É a profissão com o maior número de profissionais da área de ciência da computação. E o desvio padrão é de 9 mil, é um desvio padrão alto. Nós temos também dirigente do Serviço Público Federal. Aliás, esse é um cargo que é muito comum para todos os egressos da UNB. E aí temos essa remuneração média de 25 mil e tem um desvio padrão de 12 mil. Programador de sistemas de informação, escriturário de banco, perito criminal. Isso. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado com os valores, muito interessantes. É uma carreira que está com valores excelentes. Sim, tá. Nos que a gente visitou até agora. Sim, a tabela é maior, tá? Tem várias outras profissões. Nós também temos essa organização por CNAE, tá? Pela formação. E aí, novamente, nós vamos ter a remuneração, o número de formandos e desvio padrão. Também temos a distribuição da remuneração média. Johnny, eu caí ou você caiu? Não, fui eu que acho que caí aqui. Voltei? Tá. Então, a distribuição da remuneração média mensal, né, dos formados por vínculo empregatício. E aí nós temos os egressos do curso de ciência da computação que estão na CLT, eles têm uma remuneração média de 8 mil. Nós temos 237 formados que estão na CLT e tem um desvio padrão de 7 mil, para mais ou para menos, tá? Esse desvio padrão. O tipo de vínculo também pode ser serviço público efetivo ou não efetivo. Os efetivos têm uma remuneração média de 22 mil. Formados 254 nós encontramos com desvio padrão de 9 mil. Não efetivo 7 mil, 3 formados com desvio padrão de 4 mil. E temporário ou avulso tem essa remuneração de 366, formado 2, com desvio padrão de 518. Tá? Só um momentinho. A pesquisa de egressos da ciência da computação mostra que, assim como outras profissões que nós encontramos aqui, quanto mais antigo o profissional, conforme o tempo passa, o salário dele tende a aumentar. Provavelmente por capacitações, por outras formações, por experiência mesmo no mercado, mas essa é uma curva que nós temos visto com bastante regularidade, tá? Nas nossas pesquisas de egresso. Na computação, nós encontramos 1.828 egressos da computação, tá? Na RAIS de 2020. Já na computação, nós encontramos escriturário de banco, analista de desenvolvimento de sistema, programador de sistemas de informação, dirigente de serviço público, assistente administrativo, como principais carreiras que acumulam o maior número de formados, tá? O CNAE, Administração Pública e Defesa e Seguridade Social, é onde nós mais encontramos profissionais, egressos da computação, atividades financeiras, seguros e serviços relacionados, informação e comunicação, educação e atividades administrativas e serviços complementares. E, novamente, distribuição de remuneração média por tipo de vínculo empregatício. Temos CLT, Serviço Público Efetivo e Serviço Público Não Efetivo. E a maioria deles atuando na CLT ou no Serviço Público Efetivo. Aqui nós temos a curva. Novamente, nós temos as pessoas formadas há mais tempo ganhando um pouco mais, mas aqui já é uma curva diferente da ciência da computação, né, do curso anterior, em que era bem mais acentuado, os profissionais mais antigos ganhando significativamente mais do que os profissionais mais novos. Aqui a gente já não tem essa diferença tão significativa. Alguns profissionais mais novos ganhando relativamente bem, talvez até mais do que os mais antigos. Na engenharia da computação, a gente vai fazer a mesma coisa para todos os cursos. Eu vou passar mais rápido, tá, gente? Mas se vocês quiserem
pausar, eu pauso. Se vocês quiserem retomar depois, vocês avisem. Da engenharia da computação, nós encontramos 958 egressos. O que nós encontramos foi, a maioria deles também, como analistas de desenvolvimento de sistema, tá? Programadores de sistema de informação, escriturários de banco, assistente administrativo, engenheiros de sistema operacionais em computação. Os QNAIs, onde nós encontramos a maioria dos profissionais, e aí tem uma outra série de outros QNAIs que no relatório completo vocês vão poder encontrar. A distribuição da remuneração média dos formatos por vínculo empregatício, então a maioria também trabalhando na CLT, tá? E como isso tem sido uma regra no serviço público, as pessoas ganharem mais do que na CLT aqui no Distrito Federal, tá? O serviço público também não efetivo, e temos aqui o retorno do temporário ou avulso, que na computação nós não tínhamos. E a curva da evolução do salário médio dos egressos, tá? E a faixa de variabilidade dos salários ao longo do ano, por ano de saída de curso, tá? Então, quanto mais tempo formado, maior o salário, sendo que o mais antigo formato que nós encontramos foi de 2014. Na estatística, nós encontramos 2.042 egressos encontrados na RAIS de 2020. A maioria deles está trabalhando como escriturário de banco, outros como estatístico mesmo, dirigente de serviço público federal, administrador ou assistente administrativo. O QNAI mais comum, administração pública, defesa e seguridade social, atividades financeiras de seguro e serviços relacionados, informação e comunicação, educação e outras atividades de serviço. A maioria atuando na CLT, mas uma quantidade significativa também no serviço público efetivo. E a curva da evolução do salário médio dos egressos ao longo por ano de formatura, tá? Uma coisa interessante nos relatórios que vocês vão ter é que ele é mais completo e ajuda eu não sei se vocês já conhecem a pesquisa de egressos, é que ele ajuda vocês no estudo de egressos da pesquisa do PPC mesmo, dos cursos, né? Para verificar se os alunos estão trabalhando, se os egressos do curso estão trabalhando nas áreas previstas para a formação deles, né? Matemática, foram encontrados 4.076 egressos para matemática, e aí importante aqui é que para matemática foi... deixa eu só confirmar uma coisa, isso. Para matemática, aqui tá junto matemática, licenciatura e bacharelado, tá? Nós não fizemos, a pesquisa não é feita separada, então aqui estão os dois cursos, os dois formados, das duas formações, tanto licenciatura quanto bacharelado, 4.076 egressos na RAIS de 2020. Bom, a maioria dos profissionais formados em matemática do IE, eles estão trabalhando como professor do EJA, do ensino fundamental. Voltei. Escriturário de banco, professor de nível médio do ensino fundamental, professor de disciplinas pedagógicas do ensino médio ou dirigente de serviço público federal, tá? Aqui são as maiores, os QNAIs, onde acumulam os formados, né? Administração pública, defesa e seguridade, educação, tem muitos profissionais da matemática na educação, provavelmente pela formação em licenciatura, né? E atividades financeiras, seguros e serviços relacionados. A maioria deles trabalhando no serviço público efetivo e logo em seguida na CLT, tá? E essa é a curva da evolução do salário dos egressos de matemática por ano de saída, tá? Por ano de saída e por salário recebido ao longo do tempo. Bom, deixa eu voltar aqui. No ano passado, a coordenação de avaliação institucional aqui da ARAI, nós terminamos de realizar um estudo em que foram analisados em cada curso a evolução das notas do CPC, contínuo e faixa, né? As notas de cada indicador e dimensão no relatório de avaliação externa, que é das visitas de avaliação externa, que foram realizadas no período de 2012 a 2019, tá? Nos cursos.
E aqui o que a gente vai apresentar para vocês é um resumo sobre a discussão dos resultados e comentários dos avaliadores. Os coordenadores de curso já receberam o relatório, tá, previamente, e aí aqui tem alguns resultados. Na visita em loco ao curso de Estatística Bacharelado, nós tivemos esse resultado, né? Isso. Então, na dimensão 1, nós tivemos uma nota total 13, que totalizou 4,54. Na dimensão 2, corpo docente tutorial, 4,44, totalizou. E na dimensão 3, 3,67. É comum que na Universidade de Brasília, a dimensão 3, infraestrutura, nós tenhamos uma nota menor do que, um pouco menor, e que o nosso melhor desempenho seja no corpo docente tutorial, porque a maioria dos professores da Universidade de Brasília, pelo próprio sistema de seleção, a maioria dos professores são mestres, são doutores e mestres, né? Então nós costumamos ter um corpo docente de excelência, tá? Então isso é extremamente importante. Quando se fala de visita em loco, normalmente a gente acaba tendo essa infraestrutura com uma nota um pouquinho menor, mas temos notas boas nesses dois. E uma outra coisa que se diferencia é que no conceito institucional, quando a gente fala de conceito de curso, diferentemente do CPC, que tem padronização das notas, é média aritmética simples que é feito para o cálculo, tá? E o conceito final é dispensado os decimais, tá? Então, se o resultado é 4,41, você dispensa os decimais e a nota é 4, tá? No final. Então, esse é o resultado. Muito esclarecido isso, eu ia perguntar justamente isso. Que parece diferente, né? Quer dizer que não tem como tirar 5 no conceito de curso? Pode, se você tirar nota máxima, só que aí você tem que tirar 5 em tudo. Entendi. Ok, muito justo. É média aritmética simples. Pelo menos esse é o... Mas tem vários cursos que acabam tirando 5. Vários cursos que tiram 5. Tem. Não é difícil, não. O nosso complicador na universidade sempre acaba sendo aqui na infraestrutura, que a gente pede... que a gente acaba não tendo a infraestrutura de uma instituição particular, né? As instituições particulares, elas conseguem investir numa infraestrutura significativa. Ar-condicionado e colocar bastante conforto para os alunos. A matemática licenciatura também teve a visita, né? Aqui tem os pesos, tá? E aqui tem os pesos. Aqui teve os valores, qual foi o valor que foi que os cursos tiraram, tá? E aqui 4, 3,7, 3,2, e o conceito final do curso foi 4. Isso foi avaliação em 2013, tá? Do curso de matemática licenciatura. Mas qual é o resultado final que a gente gostaria de trazer para o curso? É que, depois de analisar os relatórios, as contribuições que a gente aqui, enquanto coordenação, pode trazer para o IE é que as duas comissões que visitaram os cursos em loco, elas fizeram críticas quanto ao quantitativo de vagas no curso de estatística, né? Então, dessa forma, a gente já fez a sugestão de que pensem em estudos que possam fundamentar o quantitativo de vagas, porque foi uma crítica que eles fizeram para o curso. A comissão de avaliadores que foi visitar, ela também fez sugeriu a estipulação de um instrumento de avaliação para atuação de coordenador de estatística, tá? De avaliação da coordenadoria mesmo. E deve-se atentar à atualização e revisão por parte do NDE da bibliografia básica e complementar dos cursos. Isso não é uma crítica ao IE, nem aos cursos específicos, isso é uma crítica bastante comum nos cursos da UNB, da gente receber na avaliação de vários cursos que a gente recebeu, tá? Que a gente precisa manter as nossas bibliografias básicas e complementares atualizadas. Também a comissão de avaliação externa também fez a sugestão para os cursos que a estrutura não contemplava os mínimos, né, e
a educação étnico-racial e a história da cultura afro-brasileira e indígena. Muitas vezes essas questões elas podem ser trazidas para o avaliador externo, especialmente na Universidade de Brasília, em que a gente tem essas disciplinas como optativa, a explicação e o destaque de que essas disciplinas são optativas e demonstrando isso documentalmente, tá? Porque às vezes esse avaliador ele espera que ela já esteja contemplada na grade obrigatória, e isso pode estar na grade optativa, então explicar de alguma forma para o avaliador, tá? Mostra para, imprime Obrigada. Imprime ou salva a demonstração de que existem essas disciplinas optativas aqui na Universidade de Brasília, para que eles saibam de que nós já oferecemos isso, tá? Aqui na Universidade de Brasília. E aí tem uma série de outras alterações. Uma das outras coisas foi garantir acessibilidade nos laboratórios, por exemplo. Para acessibilidade nos laboratórios, vocês podem entrar em contato com o PPNE, que agora mudou de nome para DACES. Agora não é mais PPNE, é DACES, que é a Diretoria de Acessibilidade, ligada ao DAC, que eles auxiliam vocês tanto com o projeto arquitetônico, quanto se for uma questão de tradutor, de libras, enfim, a necessidade de acessibilidade que for necessária para os alunos, a DACES providencia e ela auxilia no caminho, tá? A observação da atuação para o colegiado de curso, né, provavelmente para atas, para tudo, e quanto à crítica da publicação docente, sugere-se a aplicação de editais de publicação. É uma outra coisa que pode ser explicitada para os avaliadores, por exemplo, que a universidade já faz. A universidade não precisa ser feito, a unidade pode fazer um outro edital no âmbito da unidade, né, para estímulo interno, para atividades internas, mas a universidade também já faz. Então, muitas vezes, o que a gente observa nas avaliações em loco é que alguns cursos perdem, às vezes, um pouco de nota por falta só de comprovação, mas que o curso já tem aquela informação, ele já faz, ele já providencia, ele já tem aquela atividade, mas não conseguiu somente comprovar, tá? Nos cursos também do IE, esse cálculo aqui é quais são os docentes que estão inseridos em PPGs, né? Isso daqui é um cálculo comparado da plataforma Sucupira e o Censo da Educação Superior de 2019, tá? Então, nós observamos que nós temos dos docentes do IE, 42 não estão em nenhum PPG, 72 estão em um PPG pelo menos, e 14 estão em 2 PPGs, tá? Totalizando 128 docentes no censo de 2019, tá? Pode ter hoje, atualmente, pode ter mais ou menos docentes, tá? Essa atuação dos docentes no PPG é interessante porque conta pontos lá na CAPES, né? E a produção docente com discente também é interessante porque vai produzir pontos na CAPES e notas maiores na CAPES beneficiam o IGC da Universidade de Brasília. Sim, e aqui a produção docente. Professor, você pode falar dessa, que essa daqui eu não... Vamos lá. Para mim tudo é novo, né? Que a gente está apresentando aqui. Existe uma tabela, um critério lá assim, aquela avaliação que vocês viram do conceito de curso, ela segue uma tabela, sabe? Uma tabela que é uma tabela que tem uma estrutura tipo Likert, mas não é bem isso. Ela é uma tabela que vai de 1 a 5 com essas pontuações. E aí está um dos critérios que entra no conceito de curso, que é, nesse caso, a Haja Visita em Loco, que é o critério da produção científica que a gente tem destacado nas nossas visitas. Então, recebe conceito 1 quando mais de 50% dos docentes não possuem produção nos últimos 3 anos. Isso vai progredindo até receber pontuação máxima, pontuação 5 nesse item. É quando, no mínimo, 50% dos docentes possuem pelo menos 9 produções nos últimos 3 anos. E produções aqui são produções várias. Artigo, trabalho em evento, certo? Todas as produções são contabilizadas. E, vamos ver onde é que estamos. Aquela frequência significa... Agora, a tabela da esquerda eu não estou entendendo.
Não, e pelo critério da tabela da esquerda. Lembrei isso mesmo. A tabela da esquerda é construída pela DAE para a gente tentar localizar o IE, o Instituto, que está recebendo a visita, na tabela da direita. Então, a gente tem que localizar pelo menos 50%, possuindo no mínimo quantas produções? 9 produções ou mais. É um indicador lá do Tá ali. do instrumento. É porque essa tabela, ela é mais atual do que a visita, né? Essas Isso. são as últimas produções lá do IE. Mais de 50%, na verdade, teve 9 ou mais produções, né? Isso. A visita foi em 2013, né? Então, assim, é bem antiga. Ela sugere que o Instituto já atende o critério máximo desse indicador. Isso, que a produção também. E que não é a realidade de todas as unidades acadêmicas. Bom, é isso. A gente agradece vocês, agradece a paciência também. E nos colocamos à disposição para comentários, para dúvidas, enfim. Bom, primeiramente, nós agradecemos, né, pela apresentação de vocês. Ficamos felizes no ENAD, nas notas, mas depois ficamos aflitos nas evasões. É uma emoção, é quase um batimento cardíaco aqui, né? Uma hora a gente fica feliz, uma hora a gente fica triste, mas não é triste no sentido de que não está sendo feita a nossa parte, né? Então, acho que é importante os coordenadores aqui, né, e sim, de Paulo, nos envie esse documento para que a gente possa apropriar direitinho. Os coordenadores também têm essa informação, mas essa informação compactada, né, mais concisa, né, durante o período também é bom para a gente apresentar até nos nossos colegiados, né, porque traz uma reflexão do campo, facilita, né, criar mecanismos, né, que melhoram, né, que facilitem, né. Então, a matemática do noturno, para vocês terem ideia, um desafio que a gente teve, conforme que não teve vestibular nos últimos anos da pandemia, teve período agora que entrou no semestre. Então, tu imagina como é que um aluno vai sair 40, como é que vai sair 30 alunos se entrou só um, entende? Então, tem uma variáveis aí que são muito graves que a gente precisa alinhar, né? Então, esse período da pandemia também vai ser um reflexo daqui para frente dessas avaliações futuras também, que a gente tem que ter muito cuidado como fazer, né? Como expressar também frente a isso. Então, acho que a gente teve esse semestre que no noturno entrou 0, que foi aquele período que a pandemia não tinha vestibular, então já chamou a 20ª chamada, e na matemática, como não tem muitos inscritos, não tinha ninguém. Então, é um olhar muito específico, né, de cada área, de cada departamento, então, certamente, isso será bem observado em cada departamento, e certamente nós iremos bater a porta de vocês, ou, né, trocarmos mais algumas figurinhas com vocês de como conduzirmos, tá bom? Nós agradecemos. Eu vou passar a palavra para o Ari, que foi nosso coordenador, né, professor que está sempre atuando conosco aqui na matemática. Então, Ari, com o senhor, fique à vontade, por favor. Ari, o senhor está mudo ainda no microfone. Vê se está. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi? Pode falar, Ari. Te escutamos. Um pouquinho baixo, mas te escutamos. Um pouquinho baixinho, mas te escutamos, professor. Vai, continua. Então, obrigado aí pela apresentação. Acho que trouxe muitas informações muito importantes para a gente, mas eu fiquei com uma dúvida com relação ao período de acompanhamento dos indicadores de fluxo. Se eu não estiver enganado, eu ouvi você falar em 8 anos, eu fiquei um pouco confuso com relação a isso. Poderia esclarecer melhor? Posso sim. Eu vou mostrar para vocês aqui a página dos indicadores de fluxo da... Só um momentinho. Aqui. Não, indicadores de qualidade não, indicadores de fluxo. Indicadores de fluxo da educação superior. Compartilhar. Aqui.
Aqui, quando vocês abrem a página do INEP, vocês vão conseguir... Meu Deus. Aqui. Vocês conseguem ver quais são as coortes que o INEP está acompanhando, tá? Tá aparecendo para vocês? Tá? Então, por exemplo, qual a coorte mais antiga completa, que já terminou o acompanhamento do INEP? A de 2010 a 2019, essa coorte, e a de 2011 a 2020, tá? Essas outras coortes aqui, elas ainda estão em acompanhamento. Por quê? Porque elas não acompanharam o período de... Elas não completaram o período de acompanhamento delas, que é 8 anos. As coortes vão ser acompanhadas por 8 anos, de acordo com a descrição da metodologia do INEP, de indicadores de fluxo da educação superior. Então, os dados que nós trouxemos para vocês é o de 4 anos. Por quê? Porque os cursos do IE têm uma previsão de formatura de 4 anos. Então, nós trouxemos essa coorte para vocês. Mas ela ainda vai ser acompanhada pelo INEP por mais 4 anos. Tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia. Vocês podem pegar, baixar cada um desse estudo e vocês vão ver. Esse daqui é a turma que começou em 2010 e foi monitorada até 2019. Aqui é a turma que entrou em 2011, os alunos que entraram em 2011, primeiro e segundo semestre, tá? Todos os alunos que entraram foram matriculados em 2011 e foram acompanhados até 2020. Aqui é a turma os alunos que entraram em 2012 e assim segue. Então, é isso que se trata, o estudo de indicadores de fluxo no site do INEP, tá? Fica mais claro, professor Ari? Sim, é porque eu fiquei na dúvida porque por essas informações, o período é no mínimo 5 anos, máximo 10 anos, não é isso? Mas por alguma razão relacionada ao Instituto, vocês fizeram aí até um máximo de 8 anos. Foi isso mesmo? Não, a gente só escolheu, não, a gente escolheu essa coorte porque a gente não consegue cruzar informações. Então, a gente pegou a coorte de 2016, que, teoricamente, pela previsão de tempo de formatura dos cursos, ela estaria se formando, ela teria se formado ali 2016, 17, 18, 19, 20, ela já estaria formada esse ano. Mas aí o que a gente fez? A gente pegou essa informação e trouxe para vocês poderem saber como que essa turma de 2016, esses alunos que entraram no primeiro e segundo semestre de 2016, em que pé que eles estão, tá? E vocês conseguem fazer o mesmo com os alunos que entraram em 2015, o mesmo com os alunos que entraram em 2014 e em 2017. 12, aí vocês vão conseguir. Por exemplo, se vocês pegarem o resultado da turma de 2010 a 2019, vocês vão conseguir ver a trajetória completa desses alunos, desde o momento que eles entraram até 2019. Aí, provavelmente, lá no final de 2019, vocês vão ver que a maioria se formou, não sei como é que é o espectro aí, como que acontece aí no IE, tá? Mas vamos imaginar assim, a maioria se formou, vai ter um ou dois que provavelmente não se formou, mas também não evadiu. É aquele aluno que vai ficar 10 anos, às vezes, no curso, fica mais tempo, pede prorrogação de prazo, acontece alguma coisa assim. Mas tem aqueles alunos que evadiram, aqueles que saíram do curso mesmo. Tá? Isso permite que isso permite para o coordenador de curso conseguir comparar não apenas as turmas, mas também verificar como é que está a minha taxa de evasão, o que está acontecendo com as minhas turmas regularmente, quantos dos meus alunos permanecem, quanto tempo eles permanecem no meu curso, é mais do que eu espero ou é menos do que eu espero? Se é mais do que eu espero, tem algum momento no curso em que está travando eles? O que está acontecendo para eles ficarem mais tempo do que o planejado pelo curso, pelo NDE? O que está acontecendo ali? Será que tem algum momento que está acontecendo um travamento na carreira, no percurso acadêmico deles? Então, são perguntas que podem surgir ao analisar esse estudo de indicadores de fluxo. Então, analisou ali, por exemplo, no terceiro ano, vários alunos, a gente tem uma taxa de evasão alta no terceiro ano regularmente. O que acontece, será, no terceiro ano desses alunos? Então, são coisas que podem ser observadas pelos coordenadores de curso e pelos colegiados, NDE, com análise desses dados, tá? Obrigado pelo esclarecimento. De nada, professora. Obrigada.
Eu vou parar o compartilhamento e vou passar a palavra para o professor Edson, que eu vi que ele tinha levantado a mão. Exatamente, professor Edson agora. Obrigado, Rádio. Acho que está sem áudio, professor Edson. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim. Primeiramente, parabenizar a DAI, DPO e a CPA, né, pelo excelente trabalho. A minha dúvida é o seguinte, né? Em relação, se vocês têm dados em relação aos candidatos, né, que querem ingressar nos cursos do IE, ou seja, aos dados do SEBRASP, que seria interessante a gente ter o perfil dos candidatos que conseguiram passar. Por quê? Porque a gente vê que precisa fazer, eu acho que mais atividades de extensão no ensino médio, para a gente aumentar a quantidade de candidatos e melhorar a qualidade dos candidatos que ingressam na UNB. Então, eu acho que seria importante ter esses dados, né, para a gente pensar em políticas na área de extensão. Ou se nós podemos ter acesso a esses dados do SEBRASP, né, de quem faz o PAS, do vestibular ou do Enem. Professor, até onde eu saiba, nós não temos. Quem talvez tenha e possa verificar com o senhor, para o senhor, é o DEG, mas já adiantando, nós já pedimos informações e nunca conseguimos. Ok. Então, é que eu também ingressei agora na comissão de evasão, né, do IE, no lugar da professora Maristela, estou começando. Então, já sei até onde procurar. Obrigado aí pela indicação. Vou ver se eu consigo no IE, então, essa informação. Obrigado. É DEG. Não, do DEG, quer dizer, do DEG. Isso. Obrigado. Eu não vi mais ninguém com a mão levantada. Tem alguma pergunta no grupo? Deixa eu ver aqui. Não vi. Boa tarde. Ah, tá, só disponibilização. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário que deseja fazer? Eu gostaria de poder fazer um comentário. Boa tarde a todos, a todos. Parabéns, Paulo e Juni e os demais aí do DPO pelo excelente trabalho. Parabéns também aí aos, né, Ricardo, Lucas, o André, Edna, o Emerson, João Luiz também, que tá aí, os demais coordenadores, pelo empenho, né, em conseguir esses resultados. Eu queria aqui repetir na frente dos meus colegas aqui do IE o que eu costumo falar regularmente, né? Eu estou no DEG agora e tenho interlocução com os quase 160 cursos e eu digo assim, sem medo de errar, que os cursos no IE, de um modo geral, funcionam, na média, bem melhor do que os demais cursos. Veja que nós temos uma comissão de evasão, e essa comissão não começou ontem, essa comissão já tem um tempo, né, e está produzindo resultados, já há essa preocupação no IE. Os cursos do IE têm uma disciplina chamada de acolhimento, né? Muda o nome, mas a verdade é que há um acolhimento. E essas disciplinas, elas fazem uma diferença muito grande. Ontem eu tive a oportunidade de falar com o pessoal, os alunos, né, os calouros da matemática, falar sobre as ações do DEG, as políticas, né, os projetos que o DEG desenvolve. E depois a Luciana, que está ministrando essa disciplina, falou para os alunos que na próxima semana vem gente falar de residência pedagógica, de PIBID, de PIBIC. Então, veja a importância que se dá, né, ao passar essas informações, e essas informações têm um impacto muito grande nessa nota aí do ENAD, né? O questionário que é feito, né, o questionário que os alunos se submetem, respondem ao questionário, leva em consideração
a percepção que eles têm da instituição. E uma das perguntas é, você teve oportunidade de bolsa? Ué, se ninguém falar para eles, né, que tem bolsa PIBIC, PIBID, ELOS, residência pedagógica, eles não vão lembrar, tá certo? Então, assim, por isso eu reforço meus parabéns, né, a todos que compõem o IE pelo resultado. E respondendo diretamente agora ao professor Edilson, né, que fez a pergunta sobre o SEBRASP, o SEBRASP, ele não tem, assim, eu imagino que você esteja precisando, professor, de informações qualificadas sobre o egresso. O SEBRASP não tem. O que o SEBRASP tem são as informações pessoais, né? Onde cursou, não sei o quê, o ensino médio e o resultado o resultado né, do processo seletivo. Mas, 2023 agora, nós estamos implantando um novo formulário de avaliação discente pelo docente, né? Aliás, são várias ações de avaliação. A primeira dessa é avaliação do docente pelos discentes, né? Hoje, existe um formulário no SIGA em que o aluno preenche, mas é facultativo, não é obrigatório. A partir do próximo semestre, é um formulário que será obrigatório, e não é um formulário qualquer, é um formulário que foi elaborado por especialistas, né, nessa área aí, depois de muita discussão. Nós estamos aprovando esse formulário, né, homologando esse formulário na SEG, na próxima reunião SEG, e 2023 será obrigatório, né? E outras avaliações que nós estamos discutindo lá, que nós vamos propor, né, para a SEG, para o CEP, no intuito de levantar essas informações, professor Edilson, para que se possa verificar melhor a questão de evasão e outras questões que implicam na avaliação. Então, finalizando, parabéns a todos, obrigado mais uma vez, DPO, aí, pelo trabalho que vocês estão levando a todas as unidades. Obrigado. Obrigada, professor Giovanni. Obrigado, Giovanni. Também não vejo mais escrito, e Pedro, acho que todos aí estão bem esclarecidos. Temos os desafios postos, né? Como a gente já mais ou menos já detém, né? Como o próprio Giovanni comentou, né? Os professores, os colegas colocaram. A comissão de evasão tem conseguido, teve até uma certa dificuldade no começo dessa constituição da comissão, obter esses dados que o professor mesmo salientou, sabe? Para a gente ver aonde que está a evasão, aonde estão esses dados. Às vezes, esses dados, eu acho que a gente, como o próprio Giovanni mesmo falou, né? Nós temos que ter mais acessos, não porque vão ser dados que vão ser divulgados na mídia, alguma coisa assim, mas pelo menos para nós nos apropriarmos, né? Para entendermos de fato aonde que está sendo, né, as nossas dificuldades, onde está sendo a desinformação, às vezes, né? Às vezes até como vocês mesmos relataram, né, tem uma resposta que a gente fica perguntando por que o aluno não respondeu isso. Às vezes não é apresentado a ele, né, esse tipo de informação, e fica um questionário, uma coisa de avaliação de curso, às vezes, que passa despercebido, né, frente a essa pequena desinformação. Então, nesse sentido, a gente agradece a vocês por esse, né, relatório, né, por essa iniciativa de compartilhar com os departamentos. Eu acho que é muito válido a gente manter sempre esse diálogo, que nos deixa sempre bem acolhidos, né, bem amparados frente a isso. Então, nós agradecemos, pedimos gentilmente que vocês nos mandem também esses compilados para a gente se apropriar aqui, né, e fazer esse estudo, né, na comissão e nas comissões internas de cada departamento, para colhermos aí bons frutos frente a esses avanços nossos e essas ações que veremos construir aí futuras em contexto do IE como um todo. Tá certo, então. Muito obrigada, professor Giovanni. A gente que agradece pela oportunidade de trazer todas essas informações. Nós nos colocamos à disposição, tá? Se vocês precisarem em algum momento de estudos específicos, podem fazer essa demanda, tá? A gente sempre pede
para enviar por SEI a demanda, é a única coisa que a gente pede para poder formalizar, que aí a gente tem tudo formalizado aqui no âmbito da diretoria, mas nós estamos à disposição para colaborar com vocês em tudo que nós pudermos, porque o objetivo é um só, sempre estar melhorando e aprimorando os cursos da UNB e a instituição como um todo, né? Excelente, a gente vai escrever para vocês, tá? Literalmente, tá, Paulo? Para a gente conseguir esses dados, essas informações, mas eu reitero, né? São dados que vão ficar na comissão, são dados que vão ser bem trabalhados, né? Então, está na mãos de matemáticos e estatísticos e, né, e de ciência e computação, então, certamente vão lograr bons êxitos, né? Bons resultados frente a essa avaliação, e às vezes até uma interpretação diferente, né? Do que a luz de vocês, né, Paulo? Acho que travou, professor. Que pode entender e fazer uma interpretação, né, mais talvez assertiva de certos pontos, né? Então isso eu acho que é válido também, essa parceria, né, de ambos os lados. Com certeza. Agradecemos vocês mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, professor. Tchauzinho, então, a todos. Nós vamos enviar... Eu só vou fazer algumas correções aqui, colocar o dado da coorte, tudo bonitinho, e envio, tá? Para o e-mail. Perfeito. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Gente. Obrigado a todos, chefes, professores, colegas. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau.